Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? O STF vota pela piora dos segurados. Infelizmente, hoje eu não tenho notícias boas. Eu não gosto de trazer esse tipo de notícia aqui para o canal, mas não tem jeito. Precisamos informá-los do que está acontecendo quanto às questões previdenciárias, mesmo que as notícias não sejam boas. Hoje nós vamos falar do voto do ministro Luiz Roberto Barroso no STF. Ele é o relator de vários processos de ação direta de inconstitucionalidade e esse ministro apresentou um voto claramente contrário aos segurados e que produzirá, aliás, vai instalar definitivamente uma piora para os segurados, tanto do regime próprio quanto do regime geral. Infelizmente, no primeiro voto proferido, nós temos que a emenda constitucional 103 de 2019, ela é constitucional e, aparentemente, pelo voto do ministro, será mantida. Fica comigo até o final que nós vamos entender o que este ministro falou no voto e como esse voto pode produzir uma piora definitiva para os segurados, tanto do regime próprio quanto do regime geral. Meu nome é Renata Menegassi, advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e antes de falar do tema do pedido, do vídeo, eu tenho pedidos. Se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e no Facebook. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou lá no direct do Instagram. Vou deixar meu usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Lá no Instagram eu estou sempre respondendo as dúvidas dos segurados pelo direct. Tem um link na descrição desse vídeo, que é um link de WhatsApp para agendamento de consulta. Esse link é apenas para agendamento de consulta. Nós não passamos andamentos de processos de outros colegas para os segurados, tá? Se você tem alguma dúvida quanto ao seu processo, eu vou pedir para você falar com o teu profissional. Vocês sabem que nós tivemos a reforma da Previdência Social produzida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Essa emenda, ela alterou bastante coisa para os servidores do regime próprio, servidores públicos, quanto para o regime geral. Alterou a questão da pensão por morte, a questão das aposentadorias especiais, a questão da aposentadoria por invalidez e por aí vai. Alterou bastante coisa mesmo. Depois dessa emenda, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas perante o STF. Várias entidades, várias associações entraram com essa ação direta. Associações dos defensores públicos, associações dos magistrados, dos procuradores do trabalho, dos procuradores da República, várias e várias ações dos servidores públicos, das associações dos servidores públicos, contestando as alterações feitas pela emenda constitucional. O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator dessas ações no STF e ele apresentou um voto nas 12 ações diretas de inconstitucionalidade, as ADI, que questiona vários pontos da nova reforma da Previdência Social ocorrida em 2019. Infelizmente, o ministro declarou a constitucionalidade das regras apenas, ele atendeu de forma parcial um dos pedidos apresentados nas ações. Para o ministro, as regras da reforma elas devem ser mantidas. Apenas o artigo 149, parágrafo 1º-A da Constituição, inserido pela emenda, ele deve ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente pode ser aumentada se persistir comprovadamente déficit previdenciário, mesmo após a
adoção da progressividade de alíquotas. Esse artigo ele prevê contribuições para o custeio do regime próprio, não é para o segurado do regime geral. Então, a única ressalva é quanto à base de cálculo de contribuição previdenciária para o regime próprio. Nada quanto aos benefícios previdenciários do regime geral. O ministro, ele observou que existe um incontestável déficit no setor. Eu já falei aqui para vocês em outro vídeo que, infelizmente, a Previdência Social arrecada muito menos do que ela paga para os segurados, mas muito menos mesmo. E essa arrecadação, a menor, ela vem piorando conforme o passar dos anos. Em 2021, o regime geral registrou uma arrecadação de 462 bilhões de reais e uma despesa de 709 bilhões. Ou seja, já está faltando dinheiro para pagar os beneficiários. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Segundo o ministro Barroso, o pagamento de aposentadorias e pensões consome uma fatia muito grande do produto interno bruto e do orçamento da União, do orçamento estatal, deixando poucos recursos para setores como a saúde e a educação. No seu entender, as mudanças que reduzem o endividamento público, elas podem ter um impacto macroeconômico positivo com o estímulo ao consumo e à população. O ministro, ele aponta que os gastos previdenciários consomem uma fatia muito expressiva do orçamento da União. Em 2018, representava 31% do total das despesas liquidadas. De outra parte, os desembolsos da União com saúde e educação representavam 5% e 3%, respectivamente. Não obstante, ele afirma que, apesar da relevância do direito à previdência social, a desproporção apresentada seria muito acentuada e que seria preciso reconhecer que algo está errado na distribuição dos recursos públicos. Um dos pontos destacados pelo relator, pelo ministro Barroso, é que a população brasileira está vivendo mais. De acordo com as projeções da Organização das Nações Unidas, conforme a ONU, em 2100 o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa ela vem diminuindo em razão da taxa de natalidade. Com isso, o que acontece? Há menos jovens para financiar os benefícios dos mais velhos. O ministro também afastou vários argumentos processuais da emenda constitucional, como a contestação quanto à tramitação da emenda no Congresso Nacional, e que a aprovação dessa emenda, ela teria se baseado em uma premissa equivocada de déficit do setor. Os números de déficit, eles variam muito, mas todas as previsões trazidas são de expressivo desequilíbrio e que esse desequilíbrio está crescendo, que esse desequilíbrio está aumentando. Eu não vou ficar aqui, não é o principal objetivo do canal trazer informações sobre os servidores públicos, tá? Então eu não vou destrinchar quanto aos servidores públicos, mas a emenda constitucional trouxe diversas alterações para os servidores e todas foram mantidas. Progressividade das alíquotas, caráter solidário do regime. O ministro, ele inclusive apontou que a Previdência Social no Brasil, ao longo dos anos, consolidou-se como um mecanismo de transferência de recursos de pobres para ricos. A única via para os menos favorecidos era a aposentadoria por idade, dada a precariedade e informalidade dos seus vínculos registrados em carteira. Como consequência, os mais pobres, eles recebiam não só benefícios menores, como também recebiam esses benefícios por menos tempo.
Além disso, apesar de os servidores públicos representarem menos de 2% dos beneficiados da Previdência, eles geram um déficit de quase 20%, que é repassado para a camada mais pobre da população que custeia o regime. E percebam que as ações diretas de inconstitucionalidade, elas foram propostas principalmente pelas associações interessadas, que são as associações dos servidores públicos, que são os defensores públicos, os magistrados, os procuradores, os delegados. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de quem propôs a ação. Como as ações foram propostas pelos servidores, nós não temos um entendimento específico para o regime geral, mas nós temos previsões bem parecidas dos servidores públicos para o regime geral. O ministro Barroso, ele manteve os novos critérios de cálculo em concessão de pensão por morte, dizendo que o patamar está próximo da realidade de outros países e que esse patamar ele é compatível com os valores de pensão alimentícia normalmente fixados pelo judiciário. Os novos critérios de pensão por morte são uma cota familiar de 50% mais uma cota de 10% por dependente. Antigamente, no regime geral, era 100%, agora fez cair muito. Apesar dele estar comentando para os servidores, essa também é a forma para o regime geral. E se ele vem mantendo essa forma de cálculo para os servidores, nós não teremos um regramento diferente para o regime geral. Ele fala que leva em conta as condições de elegibilidade para os benefícios previdenciários estabelecida pela legislação brasileira, tais como idade dos beneficiários e o tempo de convívio marital ou de união estável, e que qualquer interferência judicial no montante da prestação deveria considerar todos esses aspectos, o que se mostra praticamente inviável. Também ele se manifestou sobre a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente. De novo, o tópico fala especificamente para contestação para os servidores públicos. Mas se o STF manter a forma de cálculo para os servidores públicos, ela manterá para os segurados do regime geral. Todos os entendimentos dos tribunais afirmando pela inconstitucionalidade da forma de cálculo da aposentadoria por invalidez vai cair por terra, porque quem dá a palavra final é o STF. Então, para os servidores, o ministro Barroso ele fala pela ausência de inconstitucionalidade da norma que só concede proventos integrais para quem se tornar inválido por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. A emenda constitucional número 103 de 2019 passou a garantir uma cota mínima de 60%, mesmo aos que tenham contribuído por pouquíssimo tempo, o que se mostraria, no entendimento do ministro, mais coerente com a imprevisibilidade inerente a esse benefício. Além disso, não seria um dever constitucional dar tratamento igualitário a quem se incapacita por doença grave e a quem se incapacita por acidente de trabalho, isso no entender do ministro Barroso. Assim, para os servidores, ele manteve a forma de cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, no voto do relator, nós temos a manutenção dos regramentos da emenda constitucional número 103 e trazendo pela constitucionalidade dessas alterações. E sim, isso instalaria uma piora definitiva para os segurados. Os tribunais regionais, eles não têm força contra o STF. Se o STF entender que a emenda 103 ela é constitucional, não há mais nada que a gente possa fazer. Infelizmente, as notícias, como eu falei, não são boas.
pelo relator das ações diretas de inconstitucionalidade da emenda 103, nós temos mantida todos os regramentos trazidos pela emenda constitucional. Então, as ações pedindo pela inconstitucionalidade da forma de cálculo das pensões, as ações pedindo para afastar a forma de cálculo das aposentadorias por invalidez, todas essas ações cairiam por terra, considerando se o STF manter todos os regramentos da emenda constitucional. Foi o relator, nós temos apenas o voto do ministro Barroso, mas o primeiro voto não foi favorável à tese de argumentação dos servidores públicos, e a gente tem um parâmetro muito parecido, são regramentos muito parecidos para o regime geral. Então, provavelmente, se o ministro Barroso vir a julgar as ações questionando a constitucionalidade das alterações trazidas para os segurados do regime geral, nós teremos a manutenção da emenda constitucional número 103 de 2019. Infelizmente, hoje as notícias não foram muito boas. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, aqui nos comentários e lá no Instagram.